Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez uma alegria estarmos aqui trazendo algum tema da doutrina espírita para a nossa reflexão desta noite. Para iniciarmos, vamos fazer a nossa oração, fechar nossos olhos e já agradecer a Deus pela vida, pela saúde do corpo e da alma, pelos dias vividos em nossa existência até hoje, pelas vibrações que a espiritualidade possa levar aos nossos lares nesse momento, envolvendo cada um de nós que acompanha a exposição e também nossos familiares. Então, é nesse desejo, nesse intento que nós iniciamos as nossas reflexões desta noite. Amém. Nós trouxemos um tema que não é muito comum, mas que é um tema também interessante da doutrina espírita e que as próprias obras básicas nós aqui utilizamos para esta exposição, basicamente o Livro dos Espíritos e o Evangelho, que traz o tema sobre o princípio espiritual dos animais. Mas, inicialmente, é curioso a forma que nós nos inspiramos a fazer, buscar um tema, pesquisar e fazer uma exposição. E para mim aconteceu esse tema de uma forma bem inusitada, assim. Eu encontrei uma revista O Reformador, que é editada pela Federação Espírita Brasileira, num lugar totalmente inusitado, onde não devia estar essa revista. É, no meu trabalho do lado da impressora, lá onde ficam os papéis que depois até vai para triturar. E eu peguei essa revista e abri ela, e daí tinha uma publicação do irmão Luiz Julião Ribeiro. Ele costuma fazer publicações, né, no Reformador. O título dessa publicação dele, eu até estou com o Reformador aqui, Os Espíritos dos Animais. Mas nesse título, Os Espíritos dos Animais, ele já colocou um asterisco para uma nota de rodapé. E aí a nota de rodapé diz assim: espírito é a humanização do princípio espiritual. Anima os seres humanos. Já está distante do princípio que anima os animais. Então aqui ele já coloca um alerta, vamos dizer assim, para que a gente não confunda espírito ou espírito humano, o nosso espírito, com espírito de animais. Não que os animais não tenham lá a sua alma, né? Mas a gente tem que ir com calma aí não, nesse momento, né? E nós vamos entender um pouquinho mais, eu acredito, durante a sequência da exposição. Na verdade, essa publicação do irmão Luiz Julião dele, ele conta ali uma parábola, né, sobre animais. E no final ele coloca as referências da onde ele se inspirou para escrever essa parábola, que é o capítulo 22 do Livro dos Médiuns, e as questões de 592 até 610, e ainda a questão 734 e 773 do Livro dos Espíritos. Antes de comentar a parábola, a gente quer lembrar aquela frase de Leon Denis que diz que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Ah, É importante, quando a gente pensa nessa frase, entender também que ela é uma ideia filosófica, uma ideia poética, uma metáfora, né, em relação ao princípio inteligente que é a alma, né?
Então, assim, ele dá a ideia dos diversos reinos, mineral, vegetal, animal, até chegar no homem, né? Então, não é que na pedra ou no mineral tenha lá uma alma ou tenha um espírito. São energias, são átomos, né? O vegetal já tem, já é matéria orgânica, já tem ali uma evolução. No animal já tem um tipo de inteligência, que no caso é o instinto, né? E por fim, a alma consciente de si é o homem encarnado, ou melhor, a criação do espírito, e que no caso nós hoje somos espíritos que estamos aqui encarnados, tentando entender todo esse processo. E quem melhor nos explica tudo isso e nos auxilia na trajetória, a doutrina espírita, né? Por isso estamos aqui hoje refletindo. Ainda sobre a parábola. Então, assim, o que que a parábola do amigo Luiz Julião fala? Ele começa contando da encarnação de um leãozinho, que como filhote é brincalhão, mas já persegue alguns animais, já esmaga com a patinha alguns insetos, né? E aí ele vai crescendo, se torna um leão adulto. Esse leão já teria encarnado outras vezes como leão. Em algumas circunstâncias ele foi leoa, né? E aí ele cresce, faz a sua trajetória de leão, ele caça, ele mata para sobreviver, para alimentar ele e o bando, naquele instinto natural, do qual ele foi criado por Deus, né? Como outros felinos. Aí ele reencarna uma outra vez, só que aí como um urubu. E aí, quando ele ainda é urubuzinho no ninho, um dia ele cai do ninho. E aí os macacos na mata lá onde ele caiu, porque a mãe não estava no ninho, tinha ido buscar comida, ficou toda agitada em volta, olhando aquela criaturinha estranha lá que ainda não voava, cair, ainda criando as penas, caído. E uma macaca mais idosa, com o instinto materno, recolhe o urubuzinho, leva, coloca até o ninho, e aí todo mundo vai cuidar da vida e ela acomoda. Em seguida chega a mãe urubu trazendo um resto de carniça, que é a alimentação do urubu, e alimenta o urubuzinho, que se delicia. E aí ele faz um contraste, que que na encarnação anterior, aquela carne de um animal recém-morto, que aquela carne era suculenta, hoje para o urubu aquilo não é palatável, não é tragável, né? Então, o que é suculento para ele é a carne morta, né? É daquilo que se alimenta o urubu, conforme também Deus configurou assim que esse é o instinto do urubu. E aí ele assim ele vai fazendo todas as reflexões que depois o urubu envelhece e morre. Aí ele vem numa encarnação como um beija-flor. O beija-flor faz o seu papel, morre também. Aí ele reencarnaria como um cachorro, num rancho, onde ele era brincalhão com as crianças, era acolhido pelo dono, por todos na família, naquele sítio. Como a gente conhece, né, como são os cachorros, conforme eles são tratados, a recíproca no instinto deles é muito de amigo, de parceiro, tanto que ele é considerado o melhor amigo do homem, né? Mas é importante a gente dizer aqui que é isso que ele escreveu, eu aqui até troquei alguns e-mails com ele sobre o assunto, é uma parábola, ela não está escrita em nenhuma obra. Assim como Jesus usava de parábola, de histórias, para ilustrar determinados temas, ele escreveu essa parábola. Então, assim, não existe aqui um ninguém está dizendo que essa é a sequência de um processo evolutivo da alma de um animal. Primeiro o leão, depois o urubu, depois o beija-flor, enfim. Não. É só uma ilustração, né? Então é importante que a gente deixe isso bem claro, até para
provocar essa reflexão do processo ah, da espiritualidade, né? Da questão, então, da espiritualidade, desse princípio espiritual, dos animais. Bom, a partir dessa introdução da frase de Leon Denis, aliás, falando ainda da frase de Leon Denis, do homem habitar, dormir na pedra, sonhar no vegetal, agitar-se no animal e acordar no homem, a gente vai lembrar, lembrar a questão 540 do Livro dos Espíritos, que também nos diz que nós vamos do átomo ao arcanjo, que também é uma forma poética, né, de fazer com que nós reflitamos no nosso processo de evolução, né? Começou lá com um átomo e um dia todos nós chegaremos ao arcanjo, a um espírito perfeito, né? Então, são reflexões assim mais metafóricas, mais poéticas, mas bem interessantes para nós entender o nosso processo evolutivo de uma maneira mais poética. Agora nós vamos então na sequência ver a gente trouxe alguns tópicos em cima daquelas questões que eu comentei do Livro dos Espíritos e também do capítulo 22 do Livro dos Médiuns. Então, tudo que nós vamos ver daqui até o fim da exposição está dentro do Livro dos Espíritos e também do Livro dos Médiuns. Então, assim, os animais, eles não evoluem por si só, diferente do homem, que o homem, eles progridem pela força das coisas, pela força da natureza, e não estão sujeitos à expiação. O que que quer dizer isso? É, Até tem alguns exemplos que tem no Livro dos Espíritos que nos ajudam a entender o que que o animal não progride por si só. Quer dizer, o cão não pode ajudar, não desenvolve um outro cão. Já o homem se auxilia e se desenvolve. Desde que o mundo é mundo, os pássaros, ou os passarinhos, eles constroem o seu ninho da mesma forma, trançando palha e gravetos para formar o ninho. Então, o ninho do passarinho, hoje, há 1.000 anos, 2.000 anos, 3.000 anos, ou desde que o mundo é mundo, sempre foi feito da mesma forma. Agora pensemos nós, o homem, a nossa casa, o quanto evoluiu a nossa moradia. Hoje eu estou aqui instalado dentro de uma sala, que é um escritório, nos comunicamos através da internet, sistemas eletrônicos de gravação. Tudo isso o homem por si só desenvolveu. Imagine que lá atrás nós já moramos em cavernas, ou moramos em habitação bem menos confortáveis. Fomos instalando sistema de água, de luz, sistema sanitário, né, nas comunidades, nas cidades. Então, o homem se desenvolve por si só, considerando a sua individualidade, a sua inteligência, coisa que não ocorre com os animais. Alguma mudança de comportamento em certos animais vem após serem adestrados pelo dono, mas deixando retornam aos limites que lhe traçou a natureza divina. Então, nós podemos estar imaginando, né, que tem várias situações em que a gente vê uma inteligência, né, e coisas que os animais fazem, o cachorro principalmente, mas ele aprende pelo adestramento. E normalmente, o que estimula o adestramento, ele recebe alimentação. Quando ele faz aquilo que ele está sendo orientado, ganha um biscoitinho de cachorro. E isso é o incentivo dele. Nós buscamos aprender por desejo próprio, né? Sem ter que ter esse tipo de estímulo. Já o cachorro tem. Um outro exemplo que me ocorre lá do campo, que para mim é bastante assim conhecido, as juntas de bois que os homens usavam, ou usam até hoje, é mais raro, mas em alguns lugares ainda usam no interior. Eles adestram 2 bois para colocar na canga, para puxar o arado, para arar a terra, né?
Então, é o homem se utilizando de uma maneira positiva e Deus também criou os animais com esse objetivo, a força do animal, a atração animal para poder fazer o plantio, virar a terra, fazer o plantio e plantar seu alimento. Só que os bois tiveram que ser treinados, adestrados, para andarem lado a lado, puxando o arado, né, sem gerar confusão. E eles obedecem ao comando, das cordas e da fala do, do homem que está conduzindo ele ali na hora que está arando a terra. O livro dos Espíritos nos diz ainda que os animais estão sujeitos a uma lei progressiva, eles estão sujeitos à lei do progresso também, né? Eh, Só que nessa condição que nós temos nos desenvolvemos por nós mesmos, os animais não. Então, o livro do Espírito também comenta que em mundos superiores, onde o homem é mais adiantado, lá os animais também são mais adiantados. Inclusive, eles dispõem de meios mais amplos de comunicação. Os animais têm linguagem própria entre si, uma outra coisa interessante também, conforme os seus instintos, né? Por exemplo, os peixes se comunicam entre eles. Eu estava dando uma olhada até na internet, eu fiquei imaginando quando eu estava lendo essa parte aqui, como comunicação dos peixes, eu me lembrei dos cardumes que a gente vê, né, nos filmes, nos vídeos, aqueles milhares, aqueles cardumes de milhares, centenas de peixes, eles andam de uma forma tão harmônica, eles nadam, aliás, de uma forma tão harmônica, fazem círculos, giram para cima e para baixo, como que eles se entendem com aquela quantidade de peixes, né? Então, assim, eles têm uma espécie de sonar no seu corpo todo. Então, eles usam muito o olhar e esse sonar. Eles detectam o peixe que está ao lado. Então, eles sabem que eles têm que andar para frente e ao lado daquele que está ao seu lado. E não muito próximo. Então, da forma deles, pelo instinto dos peixes, eles conseguem se entender, né? E andam de uma forma harmônica, né? Fosse o homem nadar, vários nadadores vão ter que treinar muito para poder nadar com uma sincronia como os peixes têm, né? Uma outra questão que nos diferencia é a liberdade, que nos animais ela é restrita às suas necessidades materiais. O animal ele não possui o livre-arbítrio que o homem tem, né? E só que, por sua vez, nós temos a liberdade, mas aí temos também a responsabilidade, né? Temos o dever daquilo que nós fizermos com essa liberdade. Já os animais, eles não têm a preocupação, isso está na lei divina, né? Ele mata para sobreviver, aqueles que são carnívoros. Ele não vai ter que passar por um processo expiatório, o leão não vai ter que passar por uma expiação porque matou a zebra para se alimentar. Nem a zebra vai vir obsidiar o leão, virar um obsessor. Não, não é assim que funciona, né? Isso é diferente no nosso caso, quando a gente comete um crime, né? Então, nessa questão da liberdade, do livre-arbítrio, os animais, eles agem pelo instinto para aquilo que eles foram criados, né? Uma outra situação também que os macacos, que seriam dos animais mais inteligentes, né? Ele pode fazer imitações, né? Mas ele usa o seu instinto, a sua inteligência, e ele imita. Dificilmente o macaco vai criar. Ele imita o homem. Vendo o homem, ele tem a habilidade muito boa de imitar. Hum? Tem os animais também que falam, o papagaio, que é o mais conhecido, o cacatua.
O papagaio também, ele aprende pela repetição de ouvir o homem falando, ele vai e repete. E o papagaio, ele consegue fazer isso porque ele tem uma conformação nos órgãos vocais dele que permitem essa habilidade da fala, né? E uma outra coisa bem importante que tem isso está no livro dos médiuns, que por vezes as pessoas confundem que os animais podem ter algum tipo de mediunidade ou usar os animais para algum processo mediúnico. Isso também não existe, né? O que que é mediunidade? Mediunidade envolve um mediador, um médium, e médium só é o ser humano, né? Então isso a gente não pode confundir, né? Existiu, não sei se existe ainda uma época, pessoas que adestravam pássaros para que tirassem numa caixa de cartas ou de papeizinhos, de bilhetinhos, para determinada pessoa ou a pessoa que aparecesse como cliente, tiravam cartas com informações para aquela pessoa. Isso foi um processo onde também esses pássaros eram adestrados. O trabalho mais difícil não era o movimento em si do pássaro, mas o treinamento para que isso fosse feito. Isso tudo está contido no Livro dos Espíritos. É, são coisas, eu acredito, mais antigas, mas que aconteceram, né? E se a gente ouvir sobre isso, a gente precisa ficar atento e não confundir mediunidade que venha de animais, né? Claro, os animais eles têm uma sensibilidade, eles têm percepção. Os espíritos desencarnados, eles podem se mostrar visíveis para os animais. O gato, o cachorro, eles têm uma certa sensibilidade e perceber se os espíritos quiserem se mostrar. E no livro dos espíritos, eu acho que, não, acho que foi no livro dos médiuns, comenta também uma situação em que o espírito se materializava para uma mula com a intenção de prejudicar o seu dono. Então, o cavalo, às vezes, que dá uma parada ou não quer avançar no caminho, pode ter algum espírito ali que deseja, de alguma forma, atrapalhar, perturbar o dono do cavalo, e ele se mostra, né? Agora, o contrário também é verdadeiro, né? Muitas vezes um cachorro, um gato salva uma criança, o seu dono, de determinados perigos. Então, eles têm essa sensibilidade, assim como aparece um espírito que quer prejudicar ou perturbar, pode aparecer o mentor espiritual, né, para o animal, usando ele como instrumento de auxílio. E a gente vê que se a gente olhar na internet, tem muitos vídeos de cachorros, principalmente cachorro, salvando, antecipando o perigo de diversas situações, um carro que vai bater onde a pessoa estava, o cachorro tira a pessoa dali, um telhado que vai cair, coisas desse tipo. O cachorro puxa ou pula no dono, faz com que ele se movimente e saia daquele lugar. Então, até nisso, os animais, eles são nossos irmãos, né? E nos protegem. Isso é muito valioso, esse intercâmbio entre os reinos, né? O nosso, do homem com o reino animal. Mas na questão 597 do Livro dos Espíritos, apesar de tudo isso, ela nos diz o seguinte, que há entre a alma dos animais e do homem uma distância equivalente que medeia entre as almas do homem a Deus. Então, assim, está muito distante a, a alma de um animal até que ele chegue à condição de próxima do espírito humano. Imagine o quanto nós estamos distantes de Deus ainda no nosso processo evolutivo. Então, ali no Livro dos Espíritos diz que é mais ou menos essa distância que tem da alma do animal para o espírito do homem. Ainda, o Livro dos Espíritos diz que no retorno
a alma dos animais é direcionada pelas equipes espirituais. Quer dizer, quando o animal morre, as equipes espirituais dão direcionamento da alma dos animais, principalmente porque eles não têm o livre-arbítrio, né? Já nós, como a gente tem livre-arbítrio, a gente vai para um determinado lugar. Em função do quê? Função do uso desse livre-arbítrio, do que nós fizemos ou deixamos de fazer aqui na Terra. Então, basicamente, nós temos quatro opções quando nós morremos. Ou a gente vai para um umbral, para uma temporada, lá no umbral, que essa temporada pode ser maior ou menor, dependendo de cada criatura, né? Ou a gente vai para um posto de socorro, um hospital, uma clínica, onde a gente é acolhido para nos reabilitar, nos preparar, né? Recuperar o nosso organismo perispiritual para a continuidade a nossa vida lá no plano espiritual. E normalmente isso era uma colônia espiritual, né? Então, ou a gente vai direto para a colônia espiritual com a possibilidade de, em seguida, já reencontrar, talvez, alguns entes queridos nossos que já desencarnaram, que foram na nossa frente, né? Ou, por fim, nós permanecemos aqui na crosta terrestre, que não é o ideal, né? Por que que a gente permanece aqui? Via de regra, por apego às coisas materiais, aos bens ou ao dinheiro que nós tínhamos. Nós ficamos aqui apegados porque já tínhamos esse apego enquanto encarnado, né? Não procuramos entender o processo da continuidade, o verdadeiro motivo da nossa existência, e ficamos. Ou ficamos aqui perseguindo alguém por rancor, por ódio, por vingança. E aí, muitas vezes, embora a gente perceba que já desencarnou, que está na condição de espírito, mas a gente vê que na condição de espírito a gente tem mais maleabilidade, né? Para encontrar e para vasculhar e ficar monitorando a vida dos outros, ou o que eles fazem. E aí, aqueles que a gente deseja perseguir, ou deseja se vingar, a gente permanece aqui na crosta em busca desses nossos intentos equivocados. E ainda, a gente pode ficar aqui também não com uma má intenção, mas por um apego excessivo a um ente querido, alguém que a gente gosta, né? E a gente desencarna e nosso magnetismo nos atrai, nos mantém aqui e a gente acaba, às vezes, ainda que não queira, perturbando, sendo um obsessor também, equivocado, né? Mas sendo um obsessor de algum familiar nosso, esse ente que a gente não quer se afastar, em função de sentimentos, né? Então, tem N situações aí que podem nos prender aqui na crosta terrestre. Por isso que a gente está buscando entender como funciona a nossa vida, como funciona o processo da evolução, né? Dos vários reinos, para que a gente se desapegue, né? Das questões materiais, para quando chegar o nosso momento de partida, a gente possa fazer uma viagem mais tranquila, para um ambiente mais sereno, mais harmônico, que é o ideal para a continuidade da nossa evolução espiritual. Ainda sobre o Livro dos Espíritos nos diz que a inteligência é uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem. Porém, os animais só possuem a inteligência na vida material. Aliás, a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. É o que nós acabávamos de falar, né? Então, o animal, ele vai viver apenas pelo instinto para aquilo que ele foi criado, né? E, indistintamente, todas as criaturas que existem, Deus criou por um propósito, né? Desde lá do vermezinho, né? Eu brinco que se o dia que eu evoluir mais, que eu estiver mais próximo de Deus, eu vou perguntar para ele qual é o propósito do pernilongo.
que o bichinho incomodativo. Mas com certeza, pernilongo, como tantos outros insetos, né? Ele tem o seu propósito que Deus criou, né? E existem tantas espécies que o homem nem descobriu ainda. É uma infinidade, né? Então, isso que nós estamos falando, falando apenas aqui do nosso planeta, dentro do planeta Terra, né? Sem falar na infinidade de outros mundos que são habitados por homens, também por animais, inclusive mais evoluídos, como a gente viu antes. Não só o homem, como os animais são mais evoluídos. Avançando então, o Kardec pergunta na questão 605 do Livro dos Espíritos se seria correto afirmar que o homem teria duas almas, a alma animal e a espiritual. A resposta é que não. Dupla no homem só é a natureza. Há nele a natureza animal e a natureza espiritual. Participa, pelo seu corpo, da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma, participa da natureza do espírito. Então, a questão material, física, orgânica, nossa, é muito similar à dos animais. Claro, respeitando as diferenças orgânicas que existem, né? Inclusive, animais às vezes muito mais fortes que o homem. Mas o homem tem a força da inteligência, da moralidade, que é o que falou no item anterior, né? E essa moralidade que é o desafio de nós ampliarmos ela, para que no nosso retorno a gente não fique preso aqui na crosta, como a gente comentava, né? Mais do que conhecimento e cultura, né? Intelectualidade, é importante nós desenvolvermos a moralidade. E a doutrina espírita está aí para nos alertar e nos auxiliar nesse processo. Ainda o Livro dos Espíritos nos diz: enquanto alma animal é, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, assim, pensando na alma do animal, imaginemos que ele seja a semente de uma árvore. Já o espírito é a árvore frondosa com folhas e frutos, para diferenciar, é disso que ele está falando aqui, né? Então, o período da humanização, a criação do espírito, e aí tem mais um ser humano, né? Ele vai ter uma primeira encarnação, ele vai começar em mundos inferiores, né? Mas, uma curiosidade que eu não sabia também descobri, o espírito diz que em algumas raras exceções, a Terra, como um mundo de provas e expiações ainda, em alguns casos pode receber a primeira encarnação de um espírito, o que não é muito comum da forma que está lá no livro dos Espíritos. Ainda, para nós ir encerrando, com relação aos laços de família entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se, desde que estes não mais precisam de cuidados. Os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto da conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que se os abandona, a fim de se ocupar dos recém-vindos. Então, o animal, ele nasce e o que que ele faz? Ele, por instinto, ele busca se proteger, ele busca se alimentar e ele tem o instinto de cuidar dos filhos. A mãe, quando o filho cresce, não precisa mais de cuidado, ela já abandona e vai cuidar de outros que possam nascer dela, né? Então, ela é muito diferente da relação humana nesse caso, né?
E é assim que funciona a vida, cada uma no seu reino. E, para finalizar, então, a gente só quer deixar aquele lembrete de que os animais, nós, como temos a condição maior, bem maior de inteligência, devemos protegê-los também, cuidá-los, respeitá-los, né? Na evolução do homem foram criadas leis, inclusive agora, que os protege os animais, né? É crime determinadas ações que a gente venha a fazer ou cometer. Tem sido notícia bem recente aí nas mídias, na televisão, né? De crimes cometidos contra animais. A pessoa pode responder e presa vai ter que responder por isso. Então, assim, já é dentro da evolução moral do homem, ele já tem essa consciência que são irmãos nossos, né? Se nós tratarmos, agredirmos um cão, por exemplo, ele vai ficar com raiva, ele pode até nos atacar. O contrário também é verdadeiro. Quando ele é acolhido, ele acolhe e protege, né, as pessoas, o seu dono. Então, essa era a reflexão que nós tínhamos para esta noite. Esperamos que tenha contribuído de alguma maneira. E vamos agradecer a Deus, a Jesus, fechando nossos olhos, que as boas energias que nos envolvem nos acompanhem durante a noite, que tenhamos amanhã um novo dia, novas perspectivas, sempre buscando a fortalecer a nossa fé, nossos propósitos no bem, e assim nós teremos as inspirações dos mentores espirituais em nosso lar, em nosso trabalho, em meio à sociedade, nunca esquecendo que o nosso mentor espiritual particular sempre está junto de nós também, nos cochichando e aconselhando as melhores escolhas, desde que nós estejamos sintonizados em ouvir. Agradecidos pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui, nós encerramos o momento de hoje. E assim deixamos o convite que os irmãos possam retornar na próxima sexta-feira, sempre compartilhando conosco as mensagens que são colocadas aqui nesse canal. Obrigado.